Olá pessoal, salve Maria, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez em um vídeo para comentar algumas questões da Missa Nova, do Novus Ordo, né, algumas diferenças, questão da intenção da reforma, alguns comentários de Dom Marcelo Freve, alguns comentários aqui também do Cardeal Taviani, né, no breve exame crítico do Novus Ordo. E hoje eu estou aqui com o Ramon. Boa noite. E estou aqui com a Beatriz. E Salve Maria. Certo, vamos começar então pelo começo, né? Vamos explicitar um pouco aqui algumas diferenças, né? Algumas coisas que mudaram da Missa Tridentina para a Missa Nova. E eu gostaria de passar a palavra aí para a Beatriz, para ela comentar algumas questões aí. Sim, o que deseja comentar? Oi? O que quer começar a comentar exatamente? Fala aí sobre a língua vulgar, por favor. Bom, a Missa Nova, ela não expressa a fé católica, esse é o primeiro ponto que podemos falar, além dela ser ambígua, justamente por ela não expressar a fé católica, por ser feita com ajuda protestante, né, dos protestantes reunidos com Paulo VI, isso acho que quase qualquer católico sabe. Ela apresenta um afastamento do verdadeiro credo e se aproxima mais dos homens. Sim, é importante frisar também sobre a questão de, tipo, não ter um confiteor, né? É uma espécie de ato penitencial muito breve na Missa Nova, que não menciona aquela questão de que somos pecadores, né? Inclusive eu tenho até um folhetim aqui. Na verdade, pelo que me recordo, dos 8 anos que participei de Missa Nova, não tem confiteor na Missa Nova. Creio que o confiteor, quando foi feito no novo missal, foi usado por muito pouco tempo. E em vez de confiteor, eles usam o Kyrie, né? Que são uma musiquinha Sim, não é pedindo. confiteor, exatamente. É o ato penitencial, né, que o pessoal fala. Mas enfim, Sim, continua. não existe mais confiteor. O confiteor era usado para perdoar os pecados veniais. Quando o padre, depois da oração, ele rezava a indulgência que era para receber o perdão dos pecados veniais. E isso não ocorre na Missa Nova. É uma das Sim, principais diferenças. sim, nem antes e nem nessa hora, né, E do nem antes da conflito comunhão. normal, e nem antes da comunhão, perfeito, exatamente isso. Uh, eu queria comentar também um pouco da questão da liturgia da palavra e liturgia eucarística, né, que é uma inovação completamente moderna. O próprio Dom Marcelo Lefebvre ele comenta sobre isso naquele livro dele. Ele fala que o Vaticano II ele vai colocar a Bíblia, né, a palavra de Deus, em pé de igualdade, né, com a Eucaristia. Por isso que na missa vai ter essa coisa de liturgia eucarística e liturgia da palavra, né? Dom Marcelo Lefebvre é óbvio que vai criticar isso. O que Pode exatamente ler. o Marcelo da Freve comenta? Quê? O que ele exatamente comenta? Ele comenta um pouco sobre a questão da Dei Verbo, que eu preciso até procurar aqui. Mas Bom, é interessante de saber essa questão, porque na Bíblia da CNBB, que eu tenho aqui, tem, por exemplo, tem uma Bíblia muito boa, aquela do Padre Mato Soares, que ela tem trecho da encíclica de Leão XIII falando sobre a Sagrada Escritura, sobre a tradução dela, etc. Né? E incentivando as pessoas a estudarem a Sagrada Escritura com a maneira católica, né, de se interpretar, evidentemente. E a Dei Verbum é interessante de ver, porque eles colocam em pé de igualdade a Eucaristia, né, já comentei isso, e eles falam sobre a questão da interpretação, de que o Espírito Santo ele inspira as pessoas a interpretar do modo delas. Basicamente isso, né? Então, o que é isso se não protestantismo? Né? é literalmente a Sagrada Escritura, de Lutero. É praticamente isso, né? Isso também entra também naquela questão do Padre Caldeirão, que ele vai bater, né, da questão do sensus fidei, né, que o magistério pós-conciliar ele é recheado disso. Né? O modernista ele acredita que a infalibilidade da igreja está nos fiéis, né? Não está comunicada diretamente no Papa e nos bispos, né? Enfim. Ramon, tem alguma coisa a comentar? Oi, bom, a grande discussão gira tudo em torno da questão do sacrifício e da ceia, né? Porque a missa católica é o sacrifício de Cristo na cruz, é a renovação, né? Que ele pediu para que ele fez a primeira missa na Santa Ceia e pediu para que os apóstolos sempre renovassem essa esse sacrifício em memória dele, né? E Uhum. a grande diferença da missa católica para a missa protestante é o sacrifício
porque na missa protestante é somente uma ceia. E tem uma coisa que, se você prestar atenção, tratando de outro ponto também que o modernismo trouxe, no quinto mistério luminoso que João Paulo II inventou em 2002, o que é o quinto mistério luminoso? É a Quinta-feira Santa, é a instituição da Eucaristia, segundo ele diz. Uhum. Mas, o sacrifício de Jesus na cruz ocorre na sexta-feira, é a mesma coisa, e é o quinto mistério doloroso. Então, na fé católica, bom, o quinto mistério doloroso e o quinto mistério luminoso é a mesma coisa. Não são duas coisas diferentes. Só que essa separação, ela demonstra a mentalidade de João Paulo II e a mentalidade dos modernistas, que é a ceia e o sacrifício são duas coisas diferentes. Quer dizer, o que aconteceu na quinta-feira santa e o que aconteceu na sexta-feira são duas coisas diferentes, quando é a mesma coisa. Então, Perfeito. toda essa discussão de, porque mudou a oração tal, mudou uma coisa tal. A principal coisa, pelo que eu entendo, é que mudou a ideia de missa, mudou a concepção de missa. Então, já não é mais o sacrifício de Cristo na cruz, é o banquete da ceia. Então, é a missa Sim, luterana. sim, exatamente isso. A gente tem até uma publicação lá, né? Eu vou até ler aqui o que está escrito aqui no documento que Paulo VI promoveu, né? A Missa Nova. E é engraçado porque a gente postou essa questão que Paulo VI ele dá uma ideia muito parecida, né, com Lutero. E aí chegou um pessoal falando assim, não, mas tem outros trechos aí também que ele assume a transubstanciação, que ele assume a questão de sacrifício propiciatório e tal. Tá, se ele assume, então por que ele vai falar do banquete da ceia? E mais uma vez a gente volta a falar de problematização de dogmas, primeiramente, né, da Nova Teologia, e, e a ambiguidade do concílio, né, porque uma hora ele afirma uma coisa e depois ele afirma outra completamente ao contrário. Né. É um princípio lógico isso, né, da não contrariedade das coisas. Né. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, enfim. Então não pode ser um sacrifício, né, que é a doutrina católica, e não pode ser um banquete, que é uma doutrina herética ao mesmo tempo. Enfim, E Paulo assim, VI vai falar o seguinte, pode falar. visualmente de cara, quando você chega numa igreja moderna, você já vê o seguinte: primeiro, o altar do sacrifício foi substituído pela mesa da ceia. Isso aí Sim, você já vê perfeito. de cara que as igrejas modernas têm uma mesa no meio ali do presbitério, não tem mais o altar do sacrifício. E uma coisa que Dom Lefebvre fala lá na Carta aos Católicos Perplexos é sobre o Santíssimo Sacramento, ele não está mais no centro da igreja. Até em algumas igrejas modernas, assim, talvez por preguiça de reformar, ainda está lá. Mas, assim, na maioria não. A maioria ele foi Uhum, jogado de lado, vai lá na sala do Santíssimo. Não, não tem sala do Santíssimo. O Santíssimo é na igreja, é no altar. As pessoas que entram na igreja, elas já estão de frente para o Santíssimo. Não é você ter uma sala reservada para o Santíssimo. uhum, perfeito. Enfim, voltando. Paulo VI ele vai falar o seguinte na Instituto Generalis Missalis Romani. Abre aspas. A ceia do Senhor ou missa é a sagrada. É uma palavra em grego aqui, desculpa, calma aí que tá errado aqui. É sinaxe. Falei, é aqui, né? Então voltamos. A ceia do Senhor ou missa é a sagrada sinaxe ou assembleia do povo de Deus que se congrega. Sinaxe é assembleia em grego, presidida pelo sacerdote, para celebrar o memorial do Senhor. Por isso, de maneira toda particular, vale para a reunião local da Santa Igreja a promessa de Cristo. Onde 2 ou 3 estão congregados, em meu nome ele estará, estou eu no meio deles. O Concílio de Trento ele vai dar uma definição, obviamente, totalmente contrária a isso aí, né? Na seção Católica, 22. Oi? uma visão católica, algo verdadeiro. Na seção 22 do Concílio de Trento vai falar o seguinte: abre aspas. A missa é a renovação incruenta do sacrifício do Calvário oferecido a Deus por um sacerdote em nome dos fiéis, e que, ao pronunciar as palavras da consagração, empresta a sua voz a nosso Senhor. O faz na pessoa de Cristo, em persona Christi. Na realidade, é Cristo nosso Senhor e único sacerdote que celebra a missa, pois só ele pode dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Enfim, então, primeiro, esse caráter do sacerdócio. O Dom Marcelo Lefebvre vai criticar muito essa questão, que vai trazer essa coisa de sacerdócio comum do povo. Né? O Vaticano II vai trazer essa ideia de que todo mundo é sacerdote. A Opus Dei também vai favorecer essa mentalidade completamente liberal e democrática. João Paulo II também, com aquela questão de santos de calça jeans também,
vai democratizar a santidade, né, de certa forma, se a gente pode dizer assim, né? E falando sobre a De Verbum, novamente, só voltando aqui, que eu achei aqui no trecho aqui do livro, Dom Marcelo Lefebvre vai falar o seguinte: no final do esquema sobre a Sagrada Escritura, né, trata-se do esquema redigido em virtude do documento Dei Verbum, Constituição Dogmática do Vaticano II, são colocados em pé de igualdade a Escritura e a Eucaristia, como não pensar em todos os evangelhos que, daí por diante, substituíram a Eucaristia sobre os altares principais de nossas igrejas. Em várias igrejas, os evangelhos são colocados sobre o altar, enquanto que o Santíssimo Sacramento é deixado em uma capela lateral. Essa valorização dos evangelhos em detrimento do Santíssimo Sacramento aumenta as dúvidas sobre a fé na presença real de Nosso Senhor na Eucaristia. Alguma coisa a comentar, por favor? Não, pode continuar. Tá certo. Vamos lá. Questão do latim, óbvio, acho que a gente não precisa nem ficar batendo muito nesse ponto. Essa questão do, as pessoas precisam entender a missa. Isso é um sintoma do humanismo. O padre Caldeirão também comenta, também no Prometeu, é evidente isso. Da questão das pessoas terem que saber, né? Outra questão, o Dom Marcelo Lefebvre vai criticar muito isso, muito incisivamente, e tá corretíssimo. Pode parecer alguma coisa besta. E que muita gente, principalmente continuista, né? Ele vai acabar mostrando assim, não, olha essa missa nova que piedosa. Esses tempos atrás me mandaram um vídeo assim de uma missa nova piedosa. Era a missa estava voltada para o altar, né, versus Deum. Estava em latim e tinha o canto gregoriano tocando de fundo. E aí o pessoal, retardado, burro, né, como não entende liturgia, depois a gente que é tradicionalista não entende de liturgia, lá comemorando lá nos comentários, né, nossa, esse é o verdadeiro missal de São Paulo VI. Enfim, o ponto principal é: as palavras da consagração são ditas em voz alta nesse exato momento. Mas qual que é o sentido de não ser pronunciado em voz alta? Primeiro, a missa é a renovação do sacrifício incluindo de Nosso Senhor Jesus Cristo, correto? É uma espécie de máquina do tempo. A gente volta no tempo como se estivéssemos no Calvário. E Nosso Senhor, quando estava lá na cruz, oferecendo seu sacrifício a Deus, ele pronunciou aquelas 7 frases, né? Ainda hoje estará comigo no paraíso, quando ele falou com o bandido, com o ladrão, né, com o ladrão. Falou, está tudo consumado, né? Falou com Nossa Senhora, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe, enfim. Ele fala todas essas palavras em voz baixa, né? Falando ali com Deus, né? Óbvio, ele fala ali com o bom ladrão e tal, mas principalmente quando ele fala está consumado, está falando ali com Deus, né? Com Deus Pai. E essa é de extrema importância, né? É um simbolismo teológico riquíssimo, de tradição da igreja, né? E o pessoal quer, evidentemente, assim, querer justificar tudo, né? E é interessante de ver isso, porque os caras, eles falam assim, não, porque tradicionalista, o pessoal não entende liturgia, mas eles mesmos acabam entendendo a liturgia ao ver isso aí. Então, assim, só porque a missa é em latim e de costas pro povo, então é boa, entendeu? Fora também as outras inúmeras supressões aí de orações, que daqui a pouco a gente vai comentar um pouco sobre, que Paulo VI fez na Missa Nova, né? Algum comentário? É por isso que eu coloquei bem no início do meu comentário. O grande problema é a mudança na concepção de missa. É você deixar de ter a missa sacrifício e ter a missa ceia, que é só um banquete. E acaba... Essas pessoas, elas estão olhando só para o visível, né? Então, como elas têm essa ideia de que o problema são as mudanças na missa, ou o problema é a maneira como o rito é celebrado, bom, mas no sentido de que virou o banquete da ceia, virou a missa luterana, e não é a missa católica. Essa é a diferença. É por isso que a missa de Paulo VI, não importa o quão bem celebrada ela seja, ela sempre vai ser a missa protestante que foi idealizada pelos protestantes. Por isso que quando a gente demonstra os abusos da missa nova, é bacana mostrar, né, como acontecem os abusos, mas também acaba passando uma impressão de que o problema são os abusos, mas a missa nova, ela é o abuso em si mesma. Então, independente do que aconteça na missa nova, ela já é o abuso. Sim, com certeza. E toda vez que vamos argumentar sobre... Olha o vento aí. Que susto, calma. Toda vez que eu vou argumentar com uma pessoa sobre não só os abusos da Missa Nova, eles sempre colocam a culpa na TL. Sempre é TL. Nunca é o Novus Ordo.
Sempre É isso. sempre o comunismo. É o grande Ah, mal do isso mundo. é Não, incrível, sempre tem. aliás, é engraçado de ver porque a gente postou aquele abuso lá do pessoal entrando dentro da igreja com moto, né? E esse foi o post que a gente teve mais repercussão, teve 60, 70 mil visualizações. E muito comentário. Tanto é que até limitei os comentários, porque toda hora comentário, toda hora. De 10 em 10 minutos era cerca de 15 comentários. Enfim, e o pessoal sempre falando assim, nossa, que desrespeito. Tem que ser tudo culpa da TL. Ai, os comunistas invadiram a igreja. Tipo assim, não tem nenhum aspecto de teologia da libertação ali, sabe? Tipo, questão de povo, sei lá Essa o que e tal. narrativa neocon, né, cara? Não tem nenhum Por isso, simbolismo, narrativa, não tem nada assim de TL, assim, é só literalmente um abuso litúrgico. Era uma mulher lá, por isso vestida que com a é. calça apertada, entrando com o evangelho, assim, dando o evangelho pro Meu padre, assim, um Deus. negócio ridículo. Por isso que vai ser importante para a galera saber logo que a gente vai fazer uma live falando sobre o perigo da direita, né, da direita católica, que, assim, como oposição ao comunismo, com essa oposição aí a gente está ferrado, tá? Porque Ridículo, não assim. tem como, tudo é a teologia da libertação. E você já reparou que a maior crítica que muitos deles fazem ao Papa Francisco é sempre, ele é amigo do Evo Morales, ele é amigo do Lula. É sempre política, cara. É É sempre porque o exatamente Papa é isso. comunista, entendeu? Quer dizer, a galera tá bitolada demais em política, bicho. Isso daí é bizarro. Não, perfeito. É exatamente isso. Vê se o pessoal critica alguma coisa aí de João Paulo II aí, da Veritatis Esplendor Sim, dele, não sei, qualquer coisa aí, a daquela. renovação carismática. Aquele comentário ridículo dele da Fides et Ratio lá, horrível, aquela encíclica lá, encíclica. Você vai. Enfim, esse não, né, vai fugir o tema aqui do texto, mas nossa, encíclica pós-conciliar é um nojo de ler, Hum. porque é um negócio muito grande, assim, sabe? E é uma linguagem muito esquisita. Pô, vai ler uma encíclica de Leão XIII ali, falando sobre doutrina social da igreja, sobre qualquer coisa, ele é curto e grosso, simples. Verdadeira noção de É, liberdade pro católico. Pá, isso, aquilo. João Paulo II fica dando quanto, voltas. quanto mais prolixidade, mais você tem margem para dupla interpretação, para polo-interpretação. Perfeito. É, voltando a falar sobre missa, né, que é o assunto aqui do vídeo, é, uma coisa que é interessante de se ver também, é que o Padre Caldeirão também vai falar sobre o, os princípios de indefinição, descentralização e inculturação. A indefinição é exatamente o que está falando. Não vai ter uma espécie de delimitação teológica do que é a missa. Então, assim, voltando um pouco no tempo, a novela teologia, ela vai ser meio que como eu posso dizer assim, ela vai ser a vitória, de certa forma, do modernismo, que São Pio X condenou, né, óbvio, porque literalmente, né, ele vai se propagar nas maiores partes aí da hierarquia da igreja, ali, desde a época ali do Papa Pio XII, né, vide os modernistas aí, que ele condena na Humani Generis. E o que eles vão fazer, principalmente? Eles vão ter uma espécie de reavivamento da patrística, né? De não, vamos voltar ali às origens da igreja, estudar mais a patrística, né? Tanto é que é uma das épocas aí que mais tem traduções traduções da patrística. Só que eles vão fazer isso para aumentar, para justificar a autoridade das questões ali, questões teológicas, dogmáticas e tal da igreja, que a igreja já tinha afirmado, não. Isso que é interessante. O modernista ele vai problematizar o dogma. E como a patrística ela não tem aquela linguagem escolástica, definitória, né, que aquela linguagem tomista de São Tomás, que não tem brecha nenhuma para ambiguidade ou outra interpretação, a não ser aquilo que está escrito no texto mesmo, né? Eles vão pegar essas citações, essas questões, para o quê? Para problematizar os dogmas da igreja. Então, assim, uma coisa que os modernistas afirmam muito hoje, essa coisa, banquete do cordeiro, a missa nova, ela é otorgada de acordo com um princípio da Bíblia, lá em Apocalipse, não sei o que, do banquete do cordeiro. Porque Santo Agostinho, porque não sei quem, os padres da igreja falam do banquete e tal, sempre querendo dar essa noção de refeição e etc. Só que isso é interessante de ver como que o modernista, ele é burro. Ele é burro, não tem outra palavra
para descrever isso. Ele é burro. Por quê? Em pleno século XX, onde os valores católicos precisam cada vez mais ser reafirmados, né? Os dogmas católicos que são atacados aí pela maçonaria, pelo racionalismo, pelo cientificismo, pelo positivismo, são cada vez atacados, né? E hoje, principalmente ainda, né? Imagina mais naquela época que tinha uma espécie de, vamos dizer, uma liberdade maior, mas acho que o mundo, de certa forma, era mais culto, de certa forma. Acho que os intelectuais ainda estavam borbulhando naquela época. Hoje, sei lá, hoje só tem degeneração, hedonismo, sodomita, e, enfim. Mas, enfim, em pleno século XX, onde os valores católicos, né, tudo da doutrina católica deveria ser reafirmado, eles querem, não, vamos mudar toda essa pastoral, né, de Trento, Vaticano I, né, definimos, excomungamos, etc., para a gente voltar aos tempos antigos, com uma linguagem estranha, com uma linguagem meio aberta, né? E outra, Falando de paz mundial. Oi? Sempre falando sobre a paz mundial, a fraternidade entre os outros credos, irmãos. Não. Isso é personalismo puro. Enfim. Enfim, e é interessante de notar que, mesmo nos tempos patrísticos, a igreja nunca tomou assim, linguagens ambíguas, problemáticas. Né? Pode ver qualquer cânone aí de algum concílio antigo, concílio de Constantinopla, concílio de Nicéia. Né? Pode ver, é sempre algo definindo. Né? A igreja sempre teve essa linguagem, sempre. Né? Algum comentário? Bom, eu queria expor também os frutos que geraram a missa nova, que seriam a porcentagem de católicos tradicionais, a porcentagem dos seminaristas, padres, tudo. Uhum. Se lembra que eu publiquei uma vez na página a diferença dos católicos que frequentam a missa tridentina e a nova? Sim, a porcentagem, lembro. Sim, 2% da missa tridentina aprovam contracepção, contra 90% do pessoal da missa nova. Devia ser Então, zero, né? Mas acho que esses 2% é a galera que convida. esses 2% Galera que vem. realmente são o pessoal da Ecclesia Dei. É muito óbvio. Ah, sim. Claro. Sem dúvidas. Duvido que um católico da fraternidade apoiaria isso, conhecendo o básico de catecismo. Bom, também... Bom, 1% dos que frequentam a missa tradicional aprovavam o aborto, contra 50% que iam na missa pós-conciliar. E, bom, essas estatísticas nós já sabemos, mas que eu vi aqui foi a quantidade de sacerdotes segundo a Santa Sé que diminuiu. Depois da alteração do Novus Ordo, caiu 50% o número de padres ordenados. É incrível. Esses são os frutos da missa nova. Né? E assim, é interessante de ver, por exemplo, o pessoal justificando isso. Gente, entrem numa paróquia, conversem com o padre Novus Ordo por 10 minutos. Vocês vão ver os frutos disso aí, vocês vão ver o fruto do Vaticano II. É muito simples isso. É muito a simples. diferença entre uma missa, a homilia de um padre da missa nova e a homilia de um padre tradicional. Todas as homilias dos padres da tradição, toda homilia que você vai na missa tridentina, na fraternidade, onde for uma missa realmente tradicional, o padre está falando de transcendência, de salvação, de pecado, de conversão. Na missa nova, o padre só fala de coisas materiais, de coisas de porque você não pode brigar com seu irmão, não sei o quê, mas assim, é só coisa imanente, cadê a transcendência? Não tem. Não, Missa nova não tem preocupação com a exatamente. transcendência. Sim. Então, na missa nova, literalmente, só existe 2 pecados. Não matar e não roubar. O resto, pouco importa. E olha lá, porque você pode roubar pra comer também. Sim. Tem um meme, inclusive, que uma vez que eu vi assim, um leigo chegando assim, padre, preciso confessar. Aí o padre vai lá e fala, pode falar, meu filho. Aí ele, padre, de pecado eu só não matei e roubei, de resto eu fiz tudo. Aí o padre, muito douto e piedoso, né, falou assim, nossa, meu filho, então quer dizer que você praticou então zoofilia, você praticou simonia, você fez tudo isso então, meu filho? Aí, não, que é isso, padre? Ele Tipo sabe assim, o que é simonia. é uma ignorância gigantesca de leigo, médio, assim, sabe? Eu mesmo, quando me converti e tal, eu comecei a ter uma espécie de catequese, né, de certa forma, com a minha vizinha, assim, e graças a Deus eu já estava um pouco estudado, já li o catecismo, já estava me interessando mais um pouco, já estava me aprofundando um pouco mais na doutrina, e eu fiquei meio assim, meio tipo, cara, tô convertido aí há 2 meses, tô aqui na casa dela, aqui da minha vizinha, né, uma senhorinha de idade já, e ela tem o quê? 50 anos, eu acho, 50 e poucos. E ela tá aí 50 anos sendo católica, ela não sabe isso.
Tipo, e ela até brincava comigo, só que, óbvio que eu levava isso na brincadeira, né? Mas isso é sério, gente. Isso é sério. Ela brincava falando assim, não, não é nem eu que dou catequese pra ele, é ele que dá pra gente. Sabe? Uhum. Zero Cara, conhecimento de doutrina. um padre já falou isso, assim, com um amigo meu, tipo assim, tinha um padre até de missa tridentina que vem visitar a gente às vezes, e tem um amigo meu aí, ele tava falando desse menino, né? Pô, esse menino, às vezes, ele sabe mais do que eu, ele fala mais do que eu aqui com o pessoal. Isso é Uhum, bizarro. E assim, continue. certo. Ah, voltando, né, à questão da missa nova. Tem uma questão também muito grande a se falar do mistério pascal. É um assunto vasto, né? O professor Carlos Nogueira comenta muito isso, é um grande conhecedor. Ah, e assim, o mistério pascal vai ser basicamente uma espécie de importância demasiada, né? Uma demasiada importância na ressurreição de Nosso Senhor. Então, assim, pode ver que, por exemplo, muitos modernistas, padres, leigos no geral, assim, modernistas de hoje, continuistas que seja, eles sempre falam assim, gente, a missa não pode se bater palma e tal, né? Aí o pessoal tipo assim, muito 880. Então, assim, pô, não pode bater palma. Nossa, então a missa eu tenho que ficar sério e tal. Aí, ao contrário, do pessoal ter uma coisa assim, vamos dizer, uma normalidade, né? Ficar ali no meio, né? A famosa prudência, né? Eles querem ou ficar muito no rigorismo ou muito no laxismo. E aí, o que esse pessoal chega e fala? Não, gente, não precisa ficar assim sério também na missa e tal. Nossa, como vocês são duros, né? A missa é alegria. Nosso Senhor ressuscitou. Isso é muita influência de mistério pascal na cabeça das pessoas. Tanto é que nas igrejas, né, hoje em dia, pode ver que não tem algumas, né? Não todas. Não tem crucifixo mais. É uma espécie de Jesus. Ó, cruz sem Cristo. Não é nem cruz sem Cristo. Assim, é uma espécie de Jesus entrando em ascensão. Só que, para você ver como o modernismo é feio, não é nem tipo assim, realmente mesmo a ascensão do nosso Senhor, tal, uma coisa bonita assim, não. É igual aquela sala de Paulo VI, horrível, horrível do Vaticano, horrível, né? Que é uma espécie de Nosso Senhor subindo aos céus, assim, e está no meio ali do altar, né? Não é nem altar, né? É mesa agora. Mais uma Parece vez. mais, parece mais Lúcifer saindo do inferno. Não, é horrível isso aí. Essa sala Paulo VI, o pessoal fala que tem o formato de uma serpente, né? Eu nunca cheguei a ver. Sim, tem. É a cabeça, os olhos, a boca, tudo. É idêntico a uma serpente. E eu creio que isso tenha sido proporcional. Proporcional não, de propósito. Uhum. Ah, eu quero ler aqui um trecho aqui do moto próprio de João Paulo II, 25º anos, que ele comenta dos 25 anos da Sacrosantum Concilium, né? E foi o documento lá do Vaticano II que fala um pouco sobre a reforma litúrgica. Né? Os princípios diretivos da Constituição, né, dirá João Paulo II, que serviram de base para a reforma, são fundamentais para conduzir os fiéis a uma celebração ativa dos mistérios. O primeiro princípio é a atualização do mistério pascal de Cristo na liturgia da Igreja. Fecha aspas. Também temos o moto próprio da Ecclesia Dei, né, de João Paulo II, que é interessante de ver essa questão da Ecclesia Dei, rapidinho, só abrindo um parênteses aqui, que os padres da fraternidade, o próprio Dom Tomás, ele comenta isso, ele fala o seguinte, né, depois que teve toda essa questão de Dom Marcel, né, do cisma lefrevista, né, a igreja, né, Roma modernista, principalmente na Europa, eles viam que tinha uma capela da fraternidade, né, e eles iam lá e abriam uma Ecclesia Dei, justamente assim, na esquina, ou sei lá, 2, 3 quarteirões para frente, justamente para roubar os fiéis ali da fraternidade, para permanecerem no seio de Roma, né, no seio da igreja pós-conciliar. E eu vejo essa mentalidade acordista como algo muito maléfico. Eu, né, eu tenho alguns acordistas aqui que mantenho contato, e é incrível assim de ver como assim é por escrúpulo, assim, a gente tem que estar unido à hierarquia. Como unido à hierarquia? Tipo, eles assumem que a hierarquia está corrompida, mas eles querem estar unidos à hierarquia. Tipo, eu não consigo entender exatamente isso. E tanto é que o Eclesiade hoje não tem nem bispo, né? São reféns de bispos modernistas, né? Para ordenar os padres, né? A única instituição eclésia, dentre aspas, que existe aí, que tem bispo, é a administração, que tem Dom Rifan.
Mas enfim. A função deles fazerem a missa tridentina no ambiente modernista é iludir o pessoal tradicional. É por isso que, assim, cara, Exatamente. nisso e assim, qualquer coisa na vida, se você não tem as bases do negócio, você acaba ficando muito no superficial. Como eu disse, aquele negócio da missa, qual é a base do problema? É a diferença do sacrifício de Cristo na cruz para a ceia. Se o cara não olha para a base do problema, ele fica olhando para coisinhas que estão externas ao redor. Então o cara acha que tudo bem ir numa missa tridentina diocesana com um padre que celebra a missa tridentina e missa nova. Ou então, uma missa celebrada no mesmo lugar onde mais cedo foi a missa nova, como era a missa que eu assisti, a missa tridentina aqui diocesana na minha cidade. 8 horas tem a missa nova, às vezes a gente chegava na igreja, tava rolando a missa nova, aí terminava a missa nova e ia pra missa tridentina. Isso é bizarro. Isso não existe. É, isso aí. Então não tem condição. Então isso serve para iludir o pessoal que só olha para a superfície. E Uhum. aí, toda essa coisa. Voltando aqui a falar sobre a questão do mistério pascal, o padre Cadonel vai falar que tem uma espécie de indefinição, né, do mistério pascal. É óbvio que a gente vai ver resquícios disso aí na novela teologia, né, principalmente nos livros do Yves Congar. Ele vai tratar dessa liturgia do próprio Joseph Ratzinger, né, o futuro Bento XVI. Ele era um adepto da novela teologia. E o padre Cadrão vai falar isso aqui, ó. Mas se procurarmos no magistério anterior do concílio, não aparece nenhum nome mistério pascal. Tampouco nos tratados clássicos de teologia. Nos próprios documentos conciliares é mencionado como doutrina fundamental, mas não é explicado. Mistério pascal. É preciso recorrer às obras da nova teologia para vê-lo aparecer como total novidade, de que cada neoteólogo dá uma versão pessoal. Só então se pode vislumbrar o porquê das mudanças tão profundas nos ritos litúrgicos. Não faltava razão a João Paulo II quando, poucos meses antes da carta citada, né, da carta apostólica dele, reconhecida que uma das causas da resistência tradicionalista residia, abre aspas, nos pontos doutrinais que, talvez por sua novidade, ainda não foram bem compreendidos por alguns setores da igreja. O próprio João Paulo II reconhece que é uma novidade a missa nova. A doutrina que a missa nova se baseia. Ele mesmo assume isso. É uma novidade. Né? Essa maneira de agir corresponde certamente à nova relação entre magistério e teólogos estabelecida pelo concílio, segundo a qual aquele já não cabe ensinar uma doutrina perene, o magistério, mas unificar e autenticar o que estes percebem hoje no povo de Deus. Mas, ainda que nada entenda de tudo isso, o simples fiel tem o direito de rejeitar uma reforma litúrgica substancial, cujo fundamento doutrinal é incerto. É óbvio. O Padre Caldeirão aqui, justificando a nossa existência à missa nova, né? Até porque também isso aí é um ponto que eu quero tocar no final do vídeo. Eu não sei nem se vai ter uma parte 2, porque é um assunto complexo isso aqui. Mas eu quero comentar um pouco sobre essa questão de por que pode se resistir à missa nova. Respondendo a alguns celebacantistas e principalmente continuistas no geral. Algum comentário? Pode continuar. Podemos resistir porque ela é errada. Pronto, acabou a live. porque São Pio V promulgou a Quo Primo Tempore, é isso, acabou. Ainda vou falar disso no momento certo. Perfeito. Daqui a pouco você fala, vou só terminar essa questão aqui. O Padre Caldeirão continua também. Uma questão é a descentralização. Né? Ele fala: embora a reforma litúrgica careça de garantias quanto à autoridade doutrinal do magistério conciliar, será sustentada ao menos por um forte compromisso de autoridade disciplinar. Consideremos esse outro aspecto. Ele começa. Nos primeiros séculos, os papas intervinham somente para resolver algumas questões litúrgicas, como São Vítor I na controvérsia sobre a data da Páscoa. Depois do século V ao VII, para que se assegurasse a ortodoxia e se promovesse a unidade, as reformas litúrgicas foram levadas a efeito por concílios regionais, como de Cartago e de Toledo. Né? Houve muitos sínodos também ao longo da igreja. Né? Na Espanha se alcançou certa unidade litúrgica graças à primazia da sede toledana, mas a grave diversidade que padeciam as igrejas galicanas tornou necessário que, no final do século VIII, Carlos Magno apoiasse a introdução da liturgia romana. Com São Gregório VII, impôs-se a liturgia romana também na Península Ibérica, ficando unificada toda a igreja latina. Mas, como os bispos seguiam exercendo o poder de modificar os ritos, não deixavam de introduzir-se variações. Os abusos chegavam a ser graves entre os séculos XIV e XV, constituindo um dos fatores importantes na Revolução Protestante, donde também ser um dos fins da reforma empreendida pelo Concílio de Trento. Só então os papas assumiram de fato a autoridade litúrgica que de direito lhes pertencia.
reformar os livros litúrgicos romanos, recuperando a pureza do que era antigo e conservando o ótimo do que era novo, e instituíram a Sagrada Congregação dos Bispos. Foi instituída em 1588. Se eu não me engano, foi até por... se eu não me engano, foi por Paulo IV, se eu não me engano. E continua. Proibindo dali em diante que os bispos modificassem os ritos litúrgicos. Toda a história da liturgia católica até o século XX se resume num processo de unificação e de centralização sobre a autoridade do Papa e do rito romano. Ou seja, aqui o Padre Calderone ele vai dar uma visão histórica da questão da liturgia, de como foi construindo a liturgia. Isso é fato. Toda a liturgia ocidental ela era uma espécie de variação de rito romano. Tanto é que, quando São Pio V ele promulgou, né, a Primo Tempore, ele suprimiu, né, ele extinguiu todos os ritos que tivessem menos de 200 anos. Justamente por causa dessa questão das inovações protestantes e que deram abertura a Lutero. Né, porque o protestantismo, né, ele não foi essa coisa assim de, chegou Lutero em 1517, do nada, e fez as 95 teses dele e pronto. Né? Foi uma espécie de construção, né? Desde ali do final do século XIII, ali, Graham de Ockham, né? O próprio Lutero, ele era Ockhamiano, né? Mas enfim, isso é outra questão. Mas essa é a importância que os papas, né, davam à liturgia, né? Enfim, vou continuar aqui. O Concílio Vaticano II vai provocar, conscientemente e deliberadamente, um processo inverso. A mudança mais radical introduzida pela Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia é, certamente, transferir o poder de legislar em matéria litúrgica já não para bispos, mas para uma nova autoridade, as conferências episcopais. Aí vai estar aqui o documento, né, óbvio. Abre aspas. Em virtude do poder concedido pelo direito, a regulamentação das questões litúrgicas cabe também, dentro dos limites estabelecidos, às competentes assembleias territoriais de bispos de diferentes classes, legitimamente constituídas. E aí a gente volta também aqui para o Brasil para comentar aquela questão de CNBB, né? Essas missas absurdamente malucas que bispos da Igreja Católica celebram, fora também o comunismo. Tanto é que, por que tem sempre essas músicas da teologia da libertação, né, que se canta em toda missa, né? Em toda missa nova. Seja Padre Paulo Ricardo, ali, o Padre Nelcon, ali, de direita, ali, celebrando, seja um padre propriamente da TL mesmo celebrando. Toda missa nova toca uma musiquinha de TL, toda. Reinado do Povo, sempre com um viés humanista, né, antropocêntrico. Enfim, tem uma nota de rodapé aqui que eu quero ler, que é interessante, né, que é o Padre Calderón chama de neoliturgista, né, no sentido pejorativo, de um rapaz chamado Jungmann. Né. O neoliturgista de maior prestígio no momento do concílio sublima esse fato em Um Grande Dom de Deus à Igreja. É um livro dele ali. Primeiro artigo da difundida obra La Sagrada Liturgia, renovada por Arcontílio. Outro traço característico da reforma consiste no abandono de uma severa uniformidade da liturgia para todos os países. Na verdade, antes do Concílio de Trento, o princípio de uma rigorosa uniformidade era desconhecido, mas buscado com afim. Quando se atinham, sim, a liturgia romana, mas reservando cada diocese para si o direito de concretizar por si mesmo os detalhes. É este o princípio que revive agora. Se até agora, conforme o cânone de 1257, o direito de ordenar a liturgia era exclusivamente reservado à sede apostólica, torna-se a reconhecer o direito de intervenção dos bispos e atribui-se grandes faculdades às conferências episcopais. A democracia na igreja, princípio de colegialidade, é tudo isso. Pode ver que tudo isso vai apontando para o Vaticano II. A missa nova, ela é uma espécie de... Não é espécie, né? É a liturgia do Vaticano II. Né? É uma nova igreja, uma nova religião que o Vaticano II fez. Com um novo Código de Direito Canônico, novas leis, uma nova missa, uma nova moral, uma nova teologia, uma nova tudo. Né? Essa é a missa do Vaticano II. Uma missa descentralizada, democrática, né? Que abre esse espaço de liberdade, de enculturação, que é o próximo tema que eu vou entrar aqui. Enfim. Algum comentário, senhores? Gostaria de comentar também mais um detalhe que as pessoas esquecem. Uhum. Na missa nova, não é pedido em nenhum momento a intercessão de nenhum santo. De nenhum santo. Nunca. Tipo, ao menos que caia em alguma festa, que é feito um mínimo comentário, mas nunca
Tem, por exemplo, nunca é pedido a intercessão da Virgem Maria, dos apóstolos, de São João Batista, de São Miguel. Nunca é rezado para nenhum santo. É sempre a mesma coisa de sempre. Não tem nada deles. Isso é mais. Basicamente, é exatamente para chamar mais a liberdade para os protestantes, no caso, não se sentirem ofendidos, basicamente, vamos dizer assim. Não, pode ver que quando cai na festa de algum santo, né? Festas aí de primeira e segunda classe, terceira classe numa missa tridentina, os santos são citados, tem aquela questão da relíquia dos santos, né? Que também envolve a questão do altar que foi suprimida, essa tradição antiquíssima da igreja de ter uma relíquia ali por baixo do altar. E eles são mencionados no cânones, né? A questão dos santos, né? Quando cai no dia de algum santo. E na missa nova, será? Tipo assim, dia de tal santo, vamos rezar a missa lá. Nem citam mesmo o santo na missa. Talvez o padre cite na homilia. E olhe lá. Né? Enfim. Dificilmente. Assim Já nem como. tem mais já nem tem mais assim a fé sobrenatural, é tudo. Tem a parte do protestantismo também, porque toda essa crise se resume a uma crise de protestantismo dentro da igreja, mas tem também a parte tipo assim, de tirar o sobrenatural. Então, para que lembrar de santo? Para que lembrar de qualquer coisa que está além do mundo físico, né? Sim. Eu me recordo de uma tia que gostava de ir nas missas católicas, né? As novas, porque não tinha quase nenhuma imagem. Porque ela era protestante e ela queria ouvir o sermão dos padres sobre o evangelho, mas ela não queria que tivesse nenhuma imagem. E a missa nova, ela ajudava muito nessa questão. Aí o que eles queriam era exatamente isso aí. É o que o Ramon também já disse, né? É todo um favorecimento aí para os protestantes. Né? Certo. Quero falar aqui um pouco da enculturação também, que é o terceiro ponto que o Padre Caldeirão vai bater. Ele vai falar o seguinte. O princípio de indefinição, que eu já comentei já, é destacado por nós. O de descentralização é festejado pelos neoteólogos. Mas o de inculturação é reconhecido pela própria hierarquia como a medula da reforma litúrgica conciliar. 25 anos após o início da reforma litúrgica, depois de declarar cismática a melhor parte de seus fiéis por defender a tradição, João Paulo II publica um documento sobre liturgia onde, contra a esperança de muitos, em lugar de frear os abusos, pede que acelere o processo de enculturação. Outra tarefa importante para o futuro, além da mais urgente da formação bíblica e litúrgica do povo de Deus, é a adaptação da liturgia a diferentes culturas. Isso está escrito na Carta Apostólica Vigésimo Quintos Anos de João Paulo II. E a palavra somou o exemplo, oferecendo à igreja os enormes escândalos de sua liturgia enculturada. Tem um vídeo interessantíssimo de João Paulo II numa missa, se eu não me engano, numa pós-missa, onde ele concelebrou a missa, né? Ele estava muito doente, ele já estava velho já. Ele não tinha muitas forças para celebrar, mas ele assistiu e depois chegou um monte de índia, uns xamãs assim, chegando e benzendo ele. Ele literalmente assim, participando de uma espécie de incenção pagã. Aí a Índia pegava assim a folha assim, passava na cara dele, passava assim no ombro dele, no braço, né? Isso é o princípio de enculturação da missa, né? Essa questão de a liturgia ela se curvar diante da cultura local do povo, né? Por isso que tem essas questões de missa afro aí, né? Aí mistura isso com TL, com teologia de libertação, esse princípio de enculturação e de descentralização, pronto, a liturgia está destruída. Né? Dá uma liberdade, dá um espaço muito grande para abuso litúrgico. Né? É um oceano de abuso litúrgico. E continua, né? O Padre Caldeirão continua aqui. Segundo essa concepção, a matéria legislada pelos livros litúrgicos romanos fica aberta a formas muito diversas, segundo a índole dos agentes que os recebem. Em suma, a nova liturgia romana é de plástico. É verdade que se foram dando normas para regular essa adaptação e que se costumava distinguir entre os povos de tradição cristã, onde não seriam necessárias tantas mudanças, e o de missão. Mas até essa mesma distinção dá em nada quando se leva em conta que as nações cristãs já não existem, pois foram invadidas pelo que querem chamar de cultura moderna. Se leva em conta todas essas originalidades das disposições litúrgicas conciliares, é ridículo pretender julgá-las com os critérios discernidos pelos teólogos na legislação romana anterior.
É engraçado aqui que o Padre Caldeirão ele vai falar da questão de Dom Rifan. Tem um artigo, livro, não sei dizer, de Dom Fernando Rifan que se chama O Magistério Vivo da Igreja. Ele vai falar o seguinte. Isso aqui é Dom Rifan falando, tá? Uma vez que a nova liturgia da missa foi promulgada oficial e solenemente pela sede de Pedro, como uma lei litúrgica universal da Igreja, adotada pelo Episcopado Mundial em comunhão com o Papa por quase 4 décadas, e isso em matéria ligada à fé, é impossível que essa liturgia em si mesma seja herética, não católica, ilícita, pecaminosa ou ainda prejudicial à fé. Pode ser por circunstâncias anexas, que infelizmente muitas vezes ocorrem, mas não em si mesma, tal como foi promulgada. Afirmar o contrário é incorrer na reprovação já promulgada pelo magistério da Igreja, porque é proposição por ele censurado dizer que a Igreja, regida pelo Espírito de Deus, possa promulgar uma disciplina perigosa ou prejudicial às almas. Ao contrário, as leis universais da Igreja são santíssimas. A unanimidade dos teólogos nos ensina a infalibilidade e inerrância da Igreja em suas leis universais, entre as quais se acham as leis litúrgicas universais. E a principal objeção do Padre Caldeirão, óbvio, que isso aqui, tanto um sedevacantista quanto um continuista pode argumentar contra a gente, né? Ele vai falar o seguinte: a sede de Pedro não promulgou nenhuma lei litúrgica universal, mas ao contrário, renunciou a fazê-la, oficializando a anarquia. É exatamente isso. Eles dão essa liberdade. Isso envolve outras questões também da tese do Padre Caldeirão, mas enfim, eles dão essa liberdade. Realmente, ó, tá aqui a liturgia, tá aqui a missa nova, faça o que vocês quiserem. É isso, é exatamente isso que o Vaticano II fez. É exatamente isso a missa nova, né? É interessante de notar também, por exemplo, que Paulo VI no decreto, né, entre aspas, que ele promulga a missa nova, né, ele não tem a palavra obrigo, né, ele fala lá eu gosto, né, é literalmente uma espécie de má tradução que fizeram do latim também. Eu cheguei a ver essa questão. Ele fala eu gosto disso, né, eu gosto dessa missa aqui, enfim, ele não é aquela linguagem, vamos dizer, tridentina, né, anetematizamos, né, enfim. Como dissemos no final do artigo, os vícios do magistério conciliar se transferem para o seu governo, e em particular para a legislação litúrgica por 2 vias. Pela necessária dependência de disciplina com respeito à doutrina e pela natureza mesma da disciplina litúrgica conciliar. Então, assim, a gente está falando de uma nova, como posso dizer, uma nova pastoral. Não tem como, por exemplo, continuistas e sedevacantistas no geral, eles são muito, assim, aquela questão histórica, eu esqueci agora como é que fala. Quando a pessoa compara uma época, por exemplo, com a época moderna, anacronismo histórico, né? De certa forma, os sedevacantistas e continuistas fazem uma espécie de anacronismo teológico, porque assim, por exemplo, olha o que Dom Fernando Rifan está falando. Literalmente parece sedevacantista, né? A igreja não pode promulgar isso, aquilo, seja mal para a fé e tal, né? Então, óbvio que Dom Fernando Rifan ele vai por outro caminho, né? Mas ele está falando a mesma coisa, tipo, é incrível de se notar que os caras querem aplicar Leão XIII, Pio IX, São Pio X, a Paulo VI, a João Paulo II. Sabe? E eu acho que a tese do Padre Caldeirão é genial nisso, porque ela percebe isso. Entendeu? Eu acho que a gente não está falando aqui, por exemplo, vocês resistem ao magistério. Né? Não é tanto sedevacantista continuista, né? Sedevacantista chama a gente de galicana. Vocês são galicanos. Galital, sei lá o quê. Não fazia a mínima ideia do que seja galicanismo. É o quê? Não fazia a mínima ideia do que seja galicanismo. Tipo, eles pegam um aspecto... Eles pegam algum aspecto acidental que pareça com o que Dom Lefebvre está fazendo e comparam. Isso daí não tem fundamento nenhum. Não. É metonímio, é pensamento metonímico. É um anacronismo teológico total, isso aí. Enfim, e aí você lendo os documentos do Vaticano II, né? E assim, é incrível de ver, por exemplo, a infalibilidade da igreja, ela sempre foi um caráter positivo. Tá lá no Vaticano I. 4 condições vaticanas. Tá lá, é um caráter positivo, principalmente do Papa. Ele tem que afirmar algo, ele tem que querer, ele tem que ter intenção de fazê-lo. Né? Se ele tem uma intenção diversa de definir, de deixar algo como certo, provável, certo teologicamente, definitório, é isso, pô. Sabe? Assim, a gente está literalmente seguindo o que o Vaticano II quer. Né? Essa questão, ele permite o diálogo, ele permite a anarquia. Então é isso. Entendeu? Algum comentário? Queria comentar. A questão dos papas atuais é que eles estão completamente contraditórios em tudo. Porque eu vejo muito continuista usando, por exemplo, frases do Papa Francisco
ou de João Paulo II, tipo, quem não aceita o concílio está fora da igreja. Tá, então nós estamos fora da igreja? Eles falam o quê? Não, não estão, vocês estão em comunhão com nós. Porque se você perguntar para Francisco o que ele acha da fraternidade, ele fala que não são cismáticos, que estão em comunhão com Roma. Só que ele fala que quem nega o concílio não está fora da igreja. Então é uma contradição muito grande. Não, a contradição muito grande é quem não aceita o Concílio Vaticano II está fora da igreja. Aí o que o Concílio Vaticano II fala na nossa Tretate? Quem está fora da igreja pode se salvar. Então pronto, acabou a treta. Enfim. Não é só nessa questão, né? Porque, por exemplo, assim, como a gente tinha comentado lá no início, se tem abuso litúrgico, é a TL. Tá, então João Paulo II era da TL, porque podemos ver muitas missas, principalmente na Jornada Mundial da Juventude, tem muitos abusos litúrgicos. É cheio de abuso litúrgico a Jornada Mundial da Juventude. É a Eucaristia dando por cima do povo, tipo, o pessoal pega de qualquer jeito, tipo, lá em cima, como se fosse um show. Completo descaso. Sim, e pessoas dançando em cima tipo, no altar. Isso é o próprio João Paulo II que faz. É tipo, nas missas dele, tem vídeo disso. Já publicamos várias vezes. Então, tipo, João Paulo II, ele ajudou, no caso, a teoria da libertação? Não tem lógica. Ele é um hipócrita, vamos dizer assim. Bom, deixa eu terminar de comentar aqui. Aí eu passo a palavra pro Ramon, para ele falar da abolição por quinto. Vou deixar você falar, Ramon, um minuto. Só comentar nessas duas vias que o Padre Padrão falou aqui, né? Necessária dependência da disciplina com respeito à doutrina e, pela natureza mesma, da disciplina litúrgica conciliar. Principalmente respondendo essas objeções aí. Como explicamos mais detidamente no presente artigo, o terceiro artigo da cadeia de Baixo do Alqueire fala que o magistério conciliar ele não compromete nem indiretamente a autoridade. Né? Uma autoridade que não discerne com certeza não pode imperar com firmeza. Ninguém, nem o Papa, nem o anjo do céu, pode obrigar os fiéis cristãos a aceitar sem prevenções uma refundição total da liturgia que, manifesta e declaradamente, corresponde a uma doutrina não só em garantias por parte do magistério atual, mas explicitamente condenada em seus pontos principais pelo magistério anterior. Né? Isso volta também naquela questão de indefinição. Isso aqui que o Padre Caldeirão bate aqui é genial. Cara, o Mistério Pascal ele vai literalmente aparecer com João Paulo II. E ele vai falar que é a base da reforma litúrgica. E o Mistério Pascal não está escrito no Vaticano II. Não, mas então o Padre Caldeirão está errado. Então o João Paulo II também está errado, então. É simples. E vamos lá. E pela natureza da disciplina litúrgica conciliar. Como não podia ser de outro modo, porque a assistência divina impediria, a reforma litúrgica conciliar foi imposta por um exercício oblíquo de autoridade eclesiástica, que usou o prestígio de sua aparência sem a realidade de sua substância. Isso se vê claramente se relembrarmos as 4 condições assinaladas mais acima, que permitem discernir o grau de autoridade das leis litúrgicas. Primeiro, em razão da colegialidade, os papas puseram sua autoridade em pé de igualdade com as conferências episcopais, as quais, por sua vez, se sentem obrigadas a subordinar-se ao sensus fidei de seus peritos em liturgia. Olha o tanto de liturgista novo aí que dá palpite na CNBB, né? 2. O subjetivismo do princípio de inculturação faz que a matéria legislada fique aberta a incorporar elementos até das falsas religiões, totalmente alheios à revelação cristã. É interessante de ver que tem um documento da Congregação para o Culto Divino que vai falar o seguinte. É de 25 de janeiro de 1994. A Conferência Episcopal examinará o que deve ser modificado nas celebrações litúrgicas em razão das tradições e da mentalidade do povo. Confiará o estudo à Comissão Nacional Regional de Liturgia, a qual cuidará de pedir a colaboração de pessoas espertas para examinar os diversos aspectos e elementos da cultura local e de sua eventual inserção nas celebrações litúrgicas. Às vezes será oportuno pedir também conselho a expoentes das religiões não cristãs sobre o valor cultural ou civil de tal ou qual elemento. Ou seja, a igreja dependendo de paganismo, né? de demônios, de heresia, de protestante, né? de ortodoxo, enfim. 3. Os livros litúrgicos editados pela Santa Sé não são determinadamente obrigatórios para ninguém, nem para a própria cor romana, pois devem sempre encarnar-se segundo as circunstâncias de tempo e de lugar. São leis de uma universalidade desencarnada, à maneira das ideias platônicas. E 4. Os novos ritos nunca têm, nem sequer nas versões adaptadas de cada região, intenção de obrigar,
porque o celebrante não deveria deixar nunca de prestar atenção ao sopro do Espírito na particular Assembleia de Fiéis que lhe cabe presidir. De fato, essa concepção modernista da liturgia implica uma renúncia do exercício de autoridade. A Nova Roma já não diz como se deve se rezar, tenta apenas atenuar a diversidade da anarquia geral, mas o faz com prestigiosos modos da Roma antiga. Os documentos de Paulo VI, que apresentam os ritos novos, usam as mesmas expressões de outrora, e, de quando em quando, a congregação para o culto se queixa dos excessos. Não deixam, todavia, de ser as celebrações carismáticas as que melhor correspondem à nova anomia litúrgica. Repitamos, então, nossa conclusão. A reforma litúrgica conciliar não compete nem minimamente à infalibilidade. Sustentada no terreno da teologia, só pode ser feito por insensatez ou por maquiavélica conveniência. Enfim, eu acho que ficou claro, eu acho que está bem definido. O padre Caldeirão também vai tocar também na questão de governo liberal e governo maquiavélico, né? Que a igreja pós-conciliar ela reduz ao máximo o potestas docente, né? O poder de ensinar dela, né? O munus docente de ensinar, próprio da igreja, né? Próprio do Papa, pastorear os fiéis de Nosso Senhor. Mas a igreja pós-conciliar ela vai abusar da potestas regendi, né? Do poder de governar, né? Principalmente de legislar, fazer as leis, né? Fazer as leis litúrgicas, aí, disciplinares. Né? E eu acho incrível essa análise, porque realmente mesmo, é exatamente isso que acontece. Né? Olha aí Francisco aí, né? Francisco adora falar de diálogo, diálogo. Aí quando vai falar com os fiéis da tradição, o que ele faz? Proibida a missa tridentina. Né? Faz esses motos próprios aí. Malucos. Bom, Enfim, algum isso até, comentário? né? Não entendi. Perdão. Bom, isso é no geral, porque, por exemplo, assim, se tá escrito, os abusos litúrgicos não são permitidos, não, são condenáveis, os continuistas falam, né? Mas se você pedir para um bispo, para você denuncia tal padre pro bispo, ele não faz absolutamente nada. Mas se um padre for muito devoto, fizer uma missa tradicional, ele pode receber uma excomunhão por isso. Não, como é o caso. Né? Quantos padres aí diocesanos aí que vão, descobrem a tradição, com a ajuda ali de algum outro fiel, consegue comprar ali o ordinário, né, da missa tridentina para se rezar e é afastado pelo bispo da diocese. Né? É incrível. Sim, tipo, tá, mas por qual motivo me afastou? Entendeu? Não é muito claro. Por rezar a missa, sendo que o Papa deixou uma bula escrita, como o Ramon vai comentar, que somos livres para fazer essa missa. Perfeito. Isso é declarado de forma dogmática. Sim, tem um estudo interessante. E, por favor, Ramon, comente essa questão. É só um comentário breve, porque São Pio V disse que a missa jamais poderia ser mudada e Paulo VI passou por cima disso. E só o fato de São Pio V dizer que a missa não poderia ser mudada já encerra a questão. Só que como o continuista é uma pessoa muito insistente, eles inventam um argumento em cima de uma coisa que não tem argumento. Né? Eles ficam dizendo que, bom, Paulo VI também tem autoridade, então ele poderia mudar a missa, mesmo que São Pio V tenha dito que jamais poderia ser mudada. Então, o Papa pode passar por cima da autoridade de outro. Então, se for assim, não existe mais dogma, não existe mais verdade de fé. Qualquer coisa que o Papa tenha dito, o próximo pode fazer diferente, porque ele é o Papa. E é justamente por eles terem a mesma autoridade que um Papa que vem agora não pode modificar o que veio antes. Ele tem também esse respeito pelos antecessores dele. Então, Perfeito. não tem argumento, é uma coisa tão evidente, chega a ser um axioma, né? Que é aquela premissa que é tão evidente que não tem explicações, é só, bom, a missa não pode ser mudada. Como isso pode ter uma outra interpretação? Só na cabeça de continuista, porque continuista está sempre fazendo malabarismo mental, mas não tem. A missa não pode ser mudada. É isso. Eu comecei com aquela questão de a diferença entre a missa nova de Paulo VI e a missa católica não é simplesmente os ritos e o que se faz, mas a ideia por trás é o sacrifício contra a ceia, né? O sacrifício de Cristo na cruz, que é a ideia de missa católica, contra a ceia protestante que Paulo VI colocou como a missa católica. E Uhum. termino com
essa afirmação que é evidente. O que é evidente não precisa ser demonstrado. A missa jamais poderá ser mudada. Isso significa o quê? Que no momento em que São Pio V diz, lá em 1570 e tanto, que a missa jamais poderá ser mudada, o que está incluído dentro dessa frase? Nenhum papa no futuro, por mais que ele tenha a autoridade de um papa, poderá mudar isso aqui. Isso é lógico, isso só não é lógico na cabeça de um continuista. Uma pessoa que quer excluir toda a lógica, toda a razão para continuar defendendo aquilo ali. E como você deixou até implícito em algum momento da nossa conversa, continuismo e sedivacantismo, né, duas faces da mesma moeda. São dois Perfeito, erros opostos. perfeito. Quer dizer, a premissa continuista é a igreja não pode errar, logo está tudo bem. E a premissa sedivacantista, bom, a igreja não pode errar, logo não temos papa, porque eles não Não é podem ensinar igreja. o erro. É. Então é a mesma premissa partindo para dois opostos, né? E a tradição, né, da verdadeira tradição católica chega como o meio termo, né? O meio termo. Uhum. Durante muito tempo eu achei que o meio termo era errado, né? Que a gente tinha que ser um extremo ou outro, mas estou cada vez mais descobrindo que o meio termo, o caminho do meio é o certo mesmo. E assim, acho que a última mensagem que eu posso deixar é o seguinte, uma coisa que eu penso muito. Tudo o que a gente faz, o que a gente estuda e o que a gente procura saber a verdade é para o nosso fim último, é para a nossa salvação eterna. Então, tudo tem que ter como fim a nossa salvação. Então, sempre que a gente discute se qual a missa que é correta, qual que é a missa católica, é para a nossa santificação. É porque nessa missa, a grande questão é nessa missa que eu vou conseguir me santificar, é nessa missa que eu vou conseguir me salvar. Como que eu vou me santificar e me salvar numa missa protestante? Não tem condição. E aquela ideia também de que você precisa ir na missa nova para comungar, isso daí também Dom Lefebvre fala, não faz sentido. Você deve realmente, não deve ter medo de se afastar totalmente desse rito, mesmo que você não tenha a missa tridentina por perto, porque esse é um erro que muitas pessoas cometem, né? Que só abandonariam totalmente a missa nova se tivesse uma missa tridentina por perto. Então, mas o que você está abandonando de fato, né? Porque se você tem uma missa tridentina por perto é mais fácil, né? Você larga a missa nova e vai só na missa de sempre, mas continua com aquela mentalidade de que tudo bem ir na missa nova, é, tem que abandonar isso aí. Eu passei a minha vida inteira na missa nova, eu só consegui abandonar mesmo em 2020, já com uns 20, 24, 25 anos, e e é difícil, né? Você questiona tudo que você acreditou a vida inteira. E fica aquele escrúpulo, né? Geralmente, de repente, chega domingo, você pensa, bom, tem que ir à missa, né? Porque tem que santificar o dia, mas não, mas aí você se acostuma. Isso é uma questão assim até de sentimento mesmo. Você se sentir bem você vai se acostumando a não ir mais nesse rito e você vai largando o escrúpulo. Acho que o que me ajudou também foi a pandemia. Quer dizer, a igreja parou, a igreja fechou as portas. Nesse meio tempo eu estudei sobre os erros da missa e tudo. E depois que começou a voltar aos poucos, eu já tinha perdido o costume. Então já fiquei assim, bom, não vou mais nesse rito. E quando tiver a missa tridentina por perto, eu vou. E até tinha a missa diocesana aqui. Mas depois de um tempo eu também parei de ir na missa diocesana, na missa tridentina diocesana. Porque como eu mencionei antes, não adianta a missa tridentina num ambiente modernista é tão ruim ou pior do que a missa nova. Então a missa tridentina celebrada num ambiente modernista é a mesma coisa. Então agora eu já estou bem mais convicto da minha posição, já não tenho mais escrúpulos, santifico o domingo e uma vez por mês eu vou lá na fraternidade, assisto a missa, e nos outros Perfeito. domingos, né, reza o texto, faz uma leitura, faz alguma coisa para santificar. E sempre que vem aquele questionamento, tá, mas e a comunhão? Não seria bom ter a comunhão todos os domingos? A questão é, não tem opção. Pare de ver a missa nova como opção. Pare de ver a missa diocesana tridentina como opção. Porque não é. A questão é a falta de opção. E se nós não temos opção,
Deus vai dar a graça, né? Deus vai dar a graça de qualquer maneira. Mesmo que você não tenha a missa tridentina perto de onde você mora, você com essa boa vontade, Deus não vai deixar de lhe santificar, de lhe salvar, porque os modernistas levaram a missa para longe de você. Então, você pode ficar tranquilo com relação a isso. E Deus vai dar as graças necessárias para nossa salvação. Perfeito. O que você falou ali de sentimentalismo isso é pior que é bem evidente mesmo. Direto o pessoal fala assim, não, mas e a comunhão? Não, mas Nosso Senhor se faz presente na missa, né? Porque a gente fala, a missa nova é válida, mas ela é ilícita. Não, mas Nosso Senhor se faz presente na Eucaristia. Tá certo. Então vai na missa ortodoxa, então. Nosso Senhor se faz presente lá também. A missa dos ortodoxos são válidas, né? Vai em missas negras aí, onde tem sacerdotes apóstolos aí que justamente fazem essas missas negras justamente para consagrar e blasfemar contra o Nosso Senhor. É interessante de ver que os próprios apóstolos acreditam mais na presença real do que padres novos ordos, né? E sobre a questão de ficar sem missa, eu me recordo sempre de um arte que foi justamente um papa. Se eu não me engano, é o Papa Aniceto. Não, é Aniceto. Aniceto, alguma coisa assim, mas eu me recordo. É um papa da igreja primitiva. Eu me recordo muito bem dessa história. Ele foi sequestrado e ficou meses, praticamente quase um ano, sem sacramentos, sendo um papa da igreja. Perfeito. E assim, Acho que... porque assim, existem muitos fatores que fazem você ter a sua visão de mundo, né? Então, quando você muda algo muito radical assim, acaba que essa questão do sentimento que eu falei, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha entendido que a missa tridentina é a missa católica, a missa nova não é, eu mesmo só consegui largar quando eu me senti confortável. Então, essa coisa de sentir-se, o ser humano é muito escravo disso, sabe? Você precisa sentir que você está na coisa correta. É um dos fatores, assim. E essa questão de ficar muito tempo sem a comunhão, né? Se eu não me engano, os católicos no Japão passaram mais de 200 anos. Passaram cerca de 200 anos sem Perfeito, comungar, exatamente. sem ter padres lá. Imagina quantas pessoas nasceram e morreram sem comungar e eram católicos. Então, Exatamente. você tem que acreditar que Deus vai dar a graça independente de qualquer coisa. Se você não tem aquilo por perto, Deus vai dar a graça. Deus não vai deixar de salvar ninguém por causa disso. O ideal é ter a missa verdadeira, comungar todos os domingos, comungar durante a semana também. Mas para quem não tem, faz como pode, e Deus vai dar a graça. Perfeito. E aí, podemos encerrar? Querem falar mais alguma coisa? Deixar claro que só conseguimos qualquer graça por meio da oração. Qualquer santo disse claramente que um homem de oração alcança qualquer graça. Perfeito. Enfim, eu acredito que talvez vá ter alguma parte 2 desse vídeo. Podemos gravar no futuro, só deixando claro aí, para quem está assistindo. E é isso. Senhores, mais uma vez, não inventamos, não inovamos nada. Isso aqui, como Dom Marcelo Lefebvre dizia, somos o eco. Somos o eco de um magistério de 2000 anos da igreja. Fraternidade, resistência, pessoal, não inventa nada. Né? É uma resistência totalmente baseada em fatos, em documentos magisteriais, em uma verdadeira prudência católica, principalmente, óbvio. E é isso. Enfim, evitem de ir na missa nova. Por favor, parem de ir na missa nova. Parem. Vão perder a fé de pouco em pouco. Ou virar modernistas, né? Que seja. Que é a mesma coisa que perder a fé, enfim. Enfim, é isso. Mais algum comentário? Despedidas? Não, por mim podemos acabar. Perfeito. Então é isso. Senhores, fiquem com Deus. Obrigado quem assistiu até aqui. E é isso aí. Salve Maria. Salve Maria.